Boa tarde aos amigos e amiga. Mais um vídeo, mais uma gravação. Que Deus possa nos abençoar nesse novo dia. Então, irmão, o assunto que a gente está conversando aí é sobre o bem separado do mal. Muda tudo, irmão. Dessa maneira, o bem separado do mal muda tudo. Muda tudo porque se revela dois caminhos, irmão. Atualmente só existe um caminho, que é o caminho do mal. Isso mesmo. O caminho do bem está fechado. Você lembra que quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, Deus colocou um anjo querubins ali para que ninguém tivesse acesso ao caminho do bem, ao caminho da árvore da vida. Vocês lembram na Bíblia, no começo, no livro de Gênesis? Pois bem, esse caminho do bem ele se encontra fechado até hoje. Aí você fala para mim, não, mas não existe pessoa que faz o bem. Existe, mas aquele bem que as pessoas fazem é falso. Porque a lei, para que exista um caminho do bem, tem que existir lei benigna para legalizar esse caminho, irmão. Se certifique disso. Você pode ver que hoje as pessoas que fazem bem faz o bem, tem um coração bom, eles são rigorosamente penalizados. E aquele que tem coração ruim, perverso, é honrado, exaltado e glorificado. Por que isso? Por causa do regime que é perverso, irmão. Por que esse trabalho nosso está sendo penalizado com rigor, perseguido, excluído, desprezado? Porque é o caminho do bem. É uma nova sociedade separada do mal, é o caminho do bem, irmão. Então, perante o regime que opera, esse caminho está fechado ainda. Mas só que esse anjo querubins, que fecha o caminho do bem, ele foi derrotado por minha fé. Isso mesmo, irmão. Você tem que derrotar ele também. Quem primeiro derrotou ele foi Jesus. Você pode ver que Jesus só fez o bem. E ele foi morto por isso. O anjo querubim matou ele. Esse anjo querubins é o diabo, irmão. E agora eu sou o segundo a abrir esse caminho como mensageiro de Jesus, como servo dele, para que outras pessoas possam trilhar nesse caminho. E essa resistência toda aí vem desse anjo querubins, que é o Satanás, que controla tudo, dando a todos o regime ou o caminho do mal. Então, a partir de agora, o caminho do bem vai ser aberto, né? Você vai poder trilhar por ele. Você vai poder ter acesso à árvore, ao fruto da árvore da vida, né? Que foi tirado ali de Adão e Eva porque eles pecaram. Em outras palavras, você pode viver eternamente agora, trilhar pelo caminho do bem e garantir vida eterna. Porque você vai ter acesso a esse caminho a partir de agora. Até então ele estava fechado. Então por isso, irmão, que a gente está manifestando aí o bem separado do mal. O bem separado do mal. É o caminho do bem e o caminho do mal. O bem separado do mal. Então aí é dois caminhos diferentes agora. Não mais não um só. Não é só um caminho agora, não, é dois. O bem separado do mal.
Então você vai poder escolher esses dois caminhos, um desses dois. O caminho que você escolher, você vai receber aquilo que você escolher, o bem ou o mal. Pois é, então esse caminho já vai estar aberto. A gente está revelando para você a abertura desse caminho, porque o anjo querubim foi derrotado mais uma vez pela fé que eu tenho em Cristo. Então você tem que lutar para derrotar ele. Agora, no início, irmão, da abertura desse caminho, você vai encontrar um pouco de dificuldade, assim como eu estou encontrando, né? Mas na hora que ele for aberto, muitas pessoas vão querer trilhar por eles, mas serão poucos, porque é o caminho estreito. Já ouviu falar no caminho estreito? A porta é estreita. É porque o inimigo, ele vai te oprimir de todas as maneiras para que você não trilhe nesse caminho. É o inimigo, não é Deus não. É o inimigo, ele vai fazer de tudo para você não ter acesso a esse caminho. Por isso que você tem que lutar. Apesar de ser um caminho do bem, muitos vão querer trilhar por eles, mas não vão conseguir, porque é um caminho, é a porta estreita, né, irmão? É a porta estreita. Por isso que eu estou tendo dificuldade. Por isso que eu estou tendo dificuldade. O diabo, ele afronta de toda maneira, irmão. Ele afronta de todas as maneiras para te induzir pro lado da porta larga, né? Do caminho do mal, da perdição, né? Mas vale a pena, irmão, nós trilhar nesse caminho, porque coisas boas aqui na terra vai nos alcançar, e também no céu, coisas boas que vale a pena você trilhar nesse caminho. Então você pode fazer escolha por ele e pela fé trilhar nele, pela fé, né? Trilhar. E você tem que fazer o seguinte: obedecer as duas regras de amar a Deus e amar o seu próximo. Somente essas duas regras. Porque você não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé. Sabe, eu posso pecar? Pode. Porque você é um pecador, assim como eu. Mas você tem que se prender a esses dois mandamentos: amar a Deus e amar o seu próximo. Então todo pecado que conduz você ao ódio, você não pode pecar. Somente aquele que conduz você ao amor. O amor. Porque você tem que obedecer essas duas regras: amar a Deus e amar o meu próximo. As duas regras que você tem que obedecer: amar a Deus e amar o meu próximo. Quando você obedecer essas duas regras, você se justifica diante de Deus. E aí já você vai gerar já essa nova sociedade, trilhar no caminho do bem, separado do mal. Aí as pessoas dizem: mas o bem está associado ao mal. Tá mesmo? Muitas pessoas fazem o bem nessa sociedade aí. Só que é um bem falso. O bem verdadeiro, ele está separado do mal. Então o bem verdadeiro, ele está separado do mal. Ele não está associado ao mal. Então você poderá ter acesso a ele através dessas regras de amar a Deus e amar o meu próximo.
Essas duas regras que você vai obedecer. E aí você vai se rebelar contra toda a maldade que há sobre a terra. Por isso que é difícil, hein, irmão? Todos os poderes malignos que há sobre a terra, você vai se rebelar contra ele. Todos os poderes malignos. Você vai fazer rebelião a ele. E aí você vai. Por isso que é preciso você ter fé, irmão. Que nem agora eu estou me rebelando contra todos os poderes do mal. Mas não tem essas igrejas aí que diz que é do bem. Mentirinha. Essa aparência do bem das igrejas na aparência é só para enganar as pessoas. É uma fraude. Porque elas são do mal mesmo. Porque você pode ver o regime das igrejas. É o regime do mal, irmão. É um regime perverso. Por isso que lá existe o sigilo. Para ocultar essa perversidade. O bem que é apresentado nessa igreja é só pela aparência. Tanto é, irmão, que essas igrejas aí com o regime deles, eles não abrem o caminho do bem. Não abre. Ou seja, não derrota o anjo querubins. Não derrota. Porque para você abrir o caminho do bem, você tem que derrotar o anjo querubins. Tem que atropelar ele pela fé. E para você fazer isso, você tem que obedecer a Deus. Porque somente através de Jesus é possível você derrotar o mal. Somente através de Jesus é possível você derrotar o mal pela fé, irmão, né? Irmão, os poderes que têm se levantado contra mim é grande. Não é para qualquer um não, irmão. Tem que ter fé. Tem que ser um gigante na fé, irmão. Porque o inimigo ele trabalha de toda maneira para te derrotar. Ele usa todos os artifícios para te jogar por terra. Ele usa todas as maneiras. E aí, se você não for um crente, se você não crê, irmão, tem muito crente aí, irmão, que é crente só no nome. Na hora que o inimigo ameaça ele, ele já se recua, já retrocede, já se curva, porque ele fica com medo da pressão. Fica com medo, recua. Aí se ele não tem fé, se ele não tem lei própria, tem que ter lei própria também. Porque o diabo ele tem uma lei aí para criar suas regras legais, hein? Para estabelecer o próprio mal. Então se você não tiver lei própria, mesmo que você tenha fé, você não derrota o inimigo. Não derrota. Por quê? Por que você não derrota ele? Porque você não tem regra legal que justifique a sua fé, irmão. Você pode ver, irmão, que o inimigo ele afronta de um lado, ele afronta do outro. Usa o estado de legalidade que eles têm, mas não consegue ter força. Porque do outro lado, irmão, existe um estado de legalidade muito mais forte, muito mais poderoso. Existe um estado de legalidade muito mais consistente, que traga o outro. Porque eu estava pensando, irmão, o que vai acontecer quando as autoridades interferirem todo nesse projeto, com o estado legal das leis dele? Não sei o que vai acontecer, não. Porque
nós temos 3 leis. Ele só tem uma lei. Nós temos 2 comandos, ele só tem um. Nós vai ter 2 moedas. E ele só tem uma moeda. Então, irmão, toda essa força que a gente lança, coragem, determinação, é uma frente que a gente está abrindo, irmão, para estabelecer nesse lugar um projeto como nunca se viu em termos de grandeza. Um projeto como nunca se viu. Para isso é preciso fé. É preciso força. É preciso coragem. Não é fácil não, irmão. A maior barreira desse trabalho nosso está na pressão psicológica contrária. O inimigo, ele pressiona do lado. Se você psicologicamente não estiver bem, se você não estiver firmado na rocha, várias vezes, irmão, eu perco a noite, perco o sono, e eu começo a orar. Quando eu perco o sono, irmão, eu não fico calado não. Eu não fico quieto não, eu começo a orar. Para que a mente esteja forte, né? A convicção esteja firme diante das adversidades. Porque o inimigo, ele afronta mesmo. Ele afronta de um lado, ele afronta do outro, né? Ele pressiona de um lado, pressiona do outro. Tudo isso porque esse trabalho aqui, irmão, ele não se posiciona contra os pequenos, não. Ele se posiciona contra os grandes. Contra as máfias. Contra as organizações. Então é com coisas grandes que a gente mexe, irmão. A gente é pequenininho, mas a fé é grande. Porque ela vai contra os grandes. Então, para derrotar o mal tem que ser assim, irmão. Porque o poder do mal está nos grandes. Naqueles que comandam, naqueles que criam regra, lei. É esse que nós temos que afrontar. Com outra lei, com outra regra. Então, irmão, a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Mais uma gravação. Mais um dia. Boa tarde a todos.